Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Hoje fui sorteada anfitriã dessa mesa, então quero já recebê-los todos aqui com muita alegria para mais uma segunda-feira, onde vocês vão sair daqui informados com todas as notícias. Não mais, porque agora caiu as notícias. As notícias caíram. Pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde. O Vitor briga comigo quando eu falo assim. É brega isso, né, Vitor? No seu horário que a pessoa vai ouvir, ué. Então por isso não se fala nada. Então não falo nada. Pessoal, sejam muito bem-vindos, como a Aline falou. Meu nome é Rogério. E hoje vamos dar o nosso giro pelo mundo. Não sei se em 30 minutos, talvez um pouquinho mais. Vamos falar da situação que está aí, né? Rodando aí no Brasil, aí, a inflação em alta... E inflação o preço das coisas tudo muito caro. Inflação em alta que não está em alta, né? Esquisito. Exatamente. Já fala sobre isso. Bem, pessoal, também quero agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Vitor Vargas. E trago aí, a gente traz toda semana aí algumas notícias e coisas para deixar você bem informado aí do que passou e o que está por vir. Isso nessa aí. Próxima semana aí. Você é o cavaleiro do apocalipse. Então, mudei um pouco. Vocês perceberam que eu mudei um pouco as notícias hoje? Não. Não perceberam? Eu vi. Eu trouxe mais notícias de negócio hoje. Tá? Nosso tema estava ficando muito politizado, né? Eu vi. Aí eu comecei a ter um mantra assim, você pode mais. Então, o que nós podemos fazer mais dentro das notícias, né? Então, eu mudei um pouquinho, né? A gente estava muito no apocalipse. Já estava politizando um pouco o podcast, politizando, e estava um cavaleiro do apocalipse mesmo. Bem, e assim, não é o nosso objetivo principal aqui do nosso podcast. Nosso podcast tem o objetivo de trazer notícias relevantes para que nos ajude nas tomadas de decisões do nosso dia a dia, seja no âmbito profissional, como também no âmbito pessoal. É isso aí. Bem, começando com a frase da semana, o tempo passa de qualquer jeito, Aline. Mas o que você faz com ele é escolha sua. Comece o dia com vontade de fazer algo que realmente conta e faça valer. Muito bom. Essa frase foi para mim hoje. Por falar nisso, Aline, você tá celular novo, né? Fui forçada a dar um upgrade no celular. Não é legal, né? O Rio de Janeiro continua o mesmo, né? Cara, o Rio de Janeiro continua lindo. Uma amiga minha veio do Sul pra cá e a semana passada, passar férias, eu falei assim, ô Liz, ela chama Lisandra, né? Ô Liz, cuidado com o celular, não deixa em cima da mesa, né? Bolsa sempre pra frente. Eu dei uma aula pra ela de cuidados com o celular no Rio de Janeiro. Você deu aula? E aí, exatamente. Aí meu irmão, né, sabendo que eu ia ao Rio, falou, cuidado com o celular e tal, põe pra dentro da calça. E aí eu tava com essa bolsinha, né, faceira, assim, bem na frente, em algum segundo, eu na loja, olhando, eu tava aqui assim, tava assim, na frente, olhando bem o produto, devo ter me distraído, devo não, né? Certamente. Deu mole, né? O celular não tá mais com você. Pegou meu marido falando que eu dei mole. Eu cheguei lá e falei, aqui me assaltem. A bolsa dourada chamando a atenção. Puxa vida. Tem ouro ali, vamos pegar. Pois é, aí fui contemplada, né, com furto. E é uma sensação horrível, né? De impotência, assim, né? Aí de injustiça, cara. A gente que faz as coisas direito, trabalha para ter... né, ter os nossos bens, as ferramentas de trabalho e ser tirado isso de você, né? Uma forma tão brutal, né? Isso que eu falei assim, nem me assustei, Rogério, porque na verdade eu nem vi, foi furto, né? E seus cartões ficavam na capinha, né? Pois você perdeu também? Não. Dessa vez, essa você tirou. Vitor, papai do céu, né? Ele vai... Esse dia eu pus o celular para carregar e precisei sair para comprar um remédio. E aí eu peguei só o cartão. E aí coloquei ele dentro da bolsa. Então, os cartões não foram. Eu arrumei aquela capinha que coloca o cartão, porque eu vivia perdendo os cartões. Porque saía só com o celular e cartão, jogava dentro de sacolinha de supermercado e tal. Mas, enfim, é chato, mas eu fui assistir o show da Shakira e a Shakira fala, né? Las mujeres no lloran, las mujeres facturam. E eu falei assim, isso é pra me dar mais força, pra eu trabalhar mais, comprar um celular ainda melhor. E é isso. Na hora a gente fica chateado, mas... Tinha seguro? Tinha seguro, não.
Mas lembre-se que teu amigo aqui perdeu de uma forma bem pior, né? Pois é. Deixa quieto, querer, deixa né? quieto, deixa quieto. Ai, Deus. Sempre tem uma forma de ser pior as coisas. Você perdeu de uma forma tradicional. Não foi tão tradicional bem, assim. A sua foi bem atípica, mas isso é caso para um outro podcast. Nem quero falar sobre isso no podcast, não. Deixa quieto. Deixa isso pra lá. E vida que segue. Inclusive, Aline, eu até ia trazer essa notícia, mas como eu quis mudar um pouco as notícias dessa semana, né? Mas saiu, acho que foi na quarta-feira, saiu um indicador bem interessante sobre as facções no Brasil. Hoje as facções faturam mais, com postos de gasolina do que com cocaína. Com o quê? Postos de gasolina, Posto? Venda de lubrificantes, combustíveis e tal. Posto de gasolina. Cerca de 38% do faturamento, se eu não estou enganado nos números, vem de posto de gasolina. Cerca de 40 e poucos % vem de roubos de celulares, que é o grande número, né? Roubo de celular e aqueles golpes pelo telefone e tudo mais. A gente está falando algo em torno de 400 e poucos bilhões de reais. Ou seja, cerca de 200 e poucos bilhões vem de golpes e roubo de celular, furto de celular. E a outra metade, cerca de 38% mais ou menos, vem de postos de gasolina, vem de lubrificantes, etc. E apenas 4%... As facções coordenam esses postos de gasolina? Apenas 4% vem do tráfico de cocaína. Meu marido me mandou o governador do estado falando que saiu uma lei que ela fala que você não precisa mais ficar preso até responder o seu ato criminoso lá, né? Você foi pego em flagrante, mas você não fica mais preso. Então, você tem 24 horas para ficar preso, depois você sai e você responde em liberdade. Que bonito, hein? Audiência de custódia. Exatamente. Então... Tem que ter audiência de custódia para depois ser liberado. Mas agora são só 24 horas. Então, se você for pego furtando um celular, no outro dia, você já está solto novamente. Se não aumentar a pena, pode acontecer. Então, isso acaba deixando, né, tudo muito mais ainda vulnerável, porque as pessoas estão... o preço está muito pequeno, assim, né? Para ser punido. A gente viu isso em São Francisco, né? Uma onda de roubos e saques muito grande, porque teve uma lei lá que até tantos $1.000, acho que $1.000... não poderia ser preso. Aí as pessoas estavam entrando dentro da loja e simplesmente roubando. O Brasil está imitando isso, aí né? Tiraram. Só imitando sem a lei, né? Pois e aí foi um dado bem curioso com relação a isso, porque as facções criminosas elas estão se diversificando, né? Virando realmente o crime organizado. Tem até um seriado que eu assisti esses dias que fala muito sobre facção criminosa, principalmente a de São Paulo. É uma que tem um rap no meio do seriado. Vou tentar lembrar o nome aqui, daqui a pouco eu falo. Mas realmente o crime está bem organizado, diversificado. E hoje, como eu estava dizendo, apenas 4% do faturamento das facções vem do tráfico de cocaína. Nessa mesma entrevista do governador, ele fala que antigamente o exército poderia entrar numa comunidade de uma forma sem que algo tenha acontecido lá. Agora não. Não, tem que ter autorização. Feito, E tem que ter então, autorização. que as operações agora nenhuma mais são sigilosas, porque você tem que avisar todo o sistema. Resumindo, tá ficando mais esquisito, né? Enfim. E na notícia ainda tinha um dado curioso que o Flávio Dino comemorou na semana passada, que o governo, né, no geral, conseguiu dar um rombo nas facções criminosas, algo em torno de 7 bilhões de reais. Só que isso representa 2% do faturamento das facções criminosas. A gente está falando de 400 e poucos bilhões. Troco de padaria, pô. Então, mas mesmo assim foi um dado para ser comemorado que foi cerca de 50% a mais do que tinha sido feito nos anos anteriores. Mas mesmo assim, não chega a 2% do faturamento das facções. É muito triste, cara. Muito triste. Bom, vamos acompanhar aí o que houve na semana passada? Sim, você trouxe um tema, né? E por acaso, o primeiro tópico do nosso podcast vem desse tema, né? Que foi sobre a inflação no Brasil, se realmente caiu ou não caiu. E aí, bem, a gente pediu para acompanhar na semana passada, sairia no dia 11/2 o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de janeiro para o Brasil,
que é, por acaso, um tema especial do nosso podcast hoje. Os preços estão em alta. A inflação brasileira se manteve acima do limite da meta em janeiro. Segundo os números divulgados pelo IBGE, na semana passada, o IPCA acumulado em 12 meses recuou de 4,8 para 4,6. O teto da meta da inflação é de 4,5. Ou seja, ainda está acima. Está acima do teto. Do teto. O ideal é o centro da meta, né? Ou abaixo do centro. O ideal, na verdade, é o centro da meta. Então, a gente não está está muito longe do centro e já ultrapassamos o teto. Então, está totalmente fora do controle. Mas o dado que chamou muita atenção, né, foi esse fato de ter recuado. Né? Alguém está acompanhando os preços aí nos mercados, está vendo que não tem nada recuando. Não tem nada recuando. Não recuou nada. Café não recuou. Nada, azeite, nada. Eu até dei uma entrevista na semana passada, acho que foi na sexta-feira, para um jornal, para falar sobre o preço do café. Né? O preço do café já aumentou mais de 50%. Sim. É claro que no caso do preço do café é uma questão sazonal, né? Foi climático principalmente, que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas não é só o maior, né? Ele está muito à frente da Indonésia e o Haiti e outros países produtores de café. Produtores né? de café. Haiti não, é Indonésia e mais uma outra país que eu não lembro agora. Mas é muito à frente. Então, assim, o Brasil dita o preço da commodity no mundo. A questão é que o Brasil passou por uma seca gigantesca no ano passado, o que comprometeu a safra, e no final do ano veio uma enxurrada muito grande, muita água, o que comprometeu também. Então, isso afetou a cadeia de abastecimento a nível mundial. E o que aconteceu aqui também aconteceu no segundo e no terceiro colocados no mundo. Então, estima-se que a Associação Mundial dos Cafeicultores e tal, estima-se que provavelmente a cadeia de café só deve voltar ao seu ponto de equilíbrio daqui a uns 5 anos. Oi? 5? 5 anos. Miséria, ai, porque meu café. Foi o tamanho do estrago que aconteceu. Porque ao mesmo tempo que houve um estrago muito... Essa informação eu vi no Grupo Rural, que eu tenho mania de ver o Grupo Rural todo dia de manhã. O estrago foi tão grande na safra desse ano, que comprometeu a cadeia toda, só que vem junto com... Inclusive, a gente vai ter uma notícia sobre café aqui, né? Vem junto com uma alta demanda. Cada vez mais está se consumindo café. Sim. E café de qualidade. O mundo todo está consumindo mais café. Pouca oferta, muita demanda. Exatamente. E ainda não tem como produzir. Só deu aí o preço dispara. O preço dispara e aí a tendência é que continue aumentando a demanda e os produtores estão tendo que se virar para tentar atender essa demanda. E aí soma-se esse fato aí que vale mais a pena você vender o café produzido lá fora por conta da alta do dólar. Então, aí esse é um outro fato que contribui negativamente para a gente no país, apesar de ser um grande produtor. É mais barato e mais fácil vender lá fora do que vender aqui. Então, assim, os ovos também entrou na conversa agora. Eu sou um grande consumidor de ovos. Não, lá em casa é ovo e café. Se faltar, parece que a casa tá o caos instaurado. Minha filha só come ovo de café da manhã. Mais nada, não come pão, não come nada. Então tem que ter ovo, senão ela não come. E o Rogério, se não tiver café de manhã... É um negócio, assim, assustador. Eu entendo. Eu conheço muita gente que, assim, o dia só começa depois do café, né? Com certeza. Eu gosto, mas se não tiver um dia, tá tudo bem. Ele não. Eu tive que parar de beber café. Eu ainda sou um grande apreciador de café, mas eu só posso beber café de qualidade. Mas é por causa da cefaleia. O café ruim, tem algumas coisas, alguns produtos ali que afetam. Por incrível que pareça, né? E agora um ponto interessante da nossa conversa aqui é sobre a inflação. A inflação, ela não apesar de a gente ter um número do governo, né, 4,6, tem a meta do governo e tal, a inflação, ela é diferente para cada pessoa. Com certeza. A inflação ela é sentida de forma diferente por cada pessoa. Você falou num ponto muito interessante. Lá em casa não falta café e nem ovo. E são os 2 produtos hoje vilões do mercado. Sim. Então você sentiu na alta, no seu bolso, 50% de inflação. Eu, por não beber esse café, e quase não beber café, não senti. Quer dizer, eu acabo tendo que ter muito café em casa, porque tem gente que bebe muito café lá em casa. Eu tenho que acordar, às vezes, primeiro do que a pessoa fazer lá o café, porque senão já acorda mal-humorada. E ela fala que a alma só volta pro corpo depois que bebe café. Aí eu já tenho que preparar. Hoje me aconteceu, mas o café já está pronto lá. Bebe logo para a alma voltar, acoplar no corpo. Então eu tenho que ter café em casa, mas então eu bebo muito pouco, só quando eu estou com visita praticamente.
Então eu não sinto essa alta. Já no ovo eu já sinto um pouco mais, porque eu consumo bastante ovo, apesar de ter consumido menos das últimas vezes. Então esse é um ponto bem interessante da inflação, e por isso que é importante a gente acompanhar dentro da cesta dos produtos que acompanham a inflação aquilo que realmente é o vilão. Por exemplo, serviços. Sempre foi um vilão, está sendo. A gente traz notícias sobre o aumento dos serviços, preço dos serviços o tempo todo, toda semana, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a inflação ela é sentida de forma diferente por cada pessoa da população. E aqui na mesa a gente tem um exemplo clássico. Eu bebo menos café, sinto menos. Você principalmente sentiu muito mais dentro do orçamento da família. Sim. Então, por exemplo, se no período que a gente está avaliando não teve uma alta expressiva do preço do vinho, por exemplo, e você não bebe vinho, mas e eu bebo muito vinho... Eu tô ferrada que eu faço isso tudo. Bebo vinho, café, ovo, como azeite. Então a gente não sente. Agora, tô sentindo tudo, para todos os lados. Agora, eu sou um grande consumidor de vinho, eu gosto muito de vinho. E se o vinho aumentar muito o preço, eu vou sentir no bolso, porque eu consumo bastante vinho. Para todos os lados, tô ferrada. Então... eu compro café especial. E meio quilo eu pagava R$60 de um de segunda linha, vamos dizer. Não é o especialzão. Ele é especial, mas não é o topzera lá. Então já é o de segunda linha. R$60 meio quilo. Que já é um bom preço. Especial. Da última vez que eu comprei, agora? R$80 meio quilo. Meu Deus. Aí eu falei, mas o que é isso, gente? Pois e aí você vai sentindo muito mais o peso. Então é bom deixar isso claro para o pessoal que ouve a gente, que a inflação não é, mas só cresceu 4,5%, eu estou indo no mercado, cresceu 30% o preço do café. O outro que eu consumia, somado desde novembro para cá, já está mais de 50%. Como é que pode ser só 4,6%? É porque o item que compõe faz diferença. E aí vem o próximo ponto do nosso tema principal. Apesar dessa melhora, né, que caiu de 4,8 para 4,6, em janeiro a inflação recuou, foi por um fator pontual, gente. Mas, primeiro, tem itens muito mais caros. Segundo, todos os itens estão aumentando todo mês. O que fez essa inflação recuar? Bem, o crédito gerado pelo bônus de Itaipu, isso acontece todo ano quando é gerado o crédito, tá? Barateou as tarifas energéticas em 14%. Em fevereiro não haverá esse crédito na conta de luz. Ixi. E a ausência desse bônus, a inflação deve voltar a acelerar. Então, assim, existe dentro da cesta de produtos que compõem a inflação, existem produtos que pesam mais e outros que pesam menos. A energia é um dos que pesam mais. Sim. Porque tudo é energia. Então, se a energia está mais cara, para produzir está mais caro, para ficar dentro de casa está mais caro, para trabalhar está mais caro, tudo está mais caro, porque ela está em tudo. Então, por isso, ela tem um peso maior lá dentro. E uma vez que teve uma redução de cerca de 14%, ela jogou o indicador para baixo. Ela sozinha. Mas todos os demais, a gente está vendo uma piora muito grande. Então, a tendência agora é subir de novo. Claro. E aí vem, segundo os meus cálculos, o IPCA acumulado dos 12 meses deve alcançar cerca de 4,9% no mês que vem. Nossa. Eu acredito que, no mês que vem, em vez de a gente ter visto essa desaceleração, ela aumentou, mas foi uma desaceleração para 4,6%. Eu acredito que vai chegar a 4,9%, tem alguns especialistas botando 5%. Mas seja 4,9%, 5%, e se esse número se confirmar, essa já vai ser a maior inflação desde setembro de 2023. Tá? E o que preocupa é a alta de preços no Brasil não parece ser passageira. Existem muitos fatores estruturais contribuindo para uma inflação maior nos próximos meses. Eu acabei trazendo alguns destaques aqui. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o câmbio. Com certeza. Então, ainda que a cotação do dólar tenha recuado desde o início do ano, o real continua desvalorizado perante todas as moedas, em especial as moedas dos BRIC também. Sim. E o dólar nem se fala. O câmbio encerrou a última semana na casa dos 5,70. Então, aquela viagem aquela viagem internacional está ficando até mais barata, mas ainda está caro. Está caro ainda. É melhor do que o patamar de 6,20 que a gente alcançou no final do ano passado, mas ainda assim superou a cotação média registrada, que é de 5,40 em 2024. Isso significa que os produtos ou insumos cujos preços são de referência em dólar, como combustíveis e alimentos, devem ficar mais caros em 2025 que ficaram em 2024. Outro ponto que também que eu já falamos várias vezes aqui, na correlação de inflação, taxa de juros, emprego e desemprego, é o mercado de trabalho. O desemprego brasileiro está perto do menor patamar da série histórica.
Ou seja, está 6,6% de desemprego. Muito baixo. Estamos em pleno emprego, né? Estamos em pleno emprego. Considerando o ajuste sazonal, a suave desaceleração da economia, e isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa desaceleração da economia, não deve gerar grande desaquecimento no mercado de trabalho, o que é uma ótima notícia para a agenda de família. Por outro lado, o aumento do rendimento dos trabalhadores não tem sido acompanhado pelos ganhos de produtividade. Já falamos isso aqui várias vezes. Sim. Quando isso acontece, a tendência é que o maior custo da mão de obra seja repassado para os preços, em especial de serviços, que a gente acabou de falar, que a inflação dos serviços é o que mais afeta a gente no dia a dia e também contribui para a inflação a nível mundial, principalmente no Brasil. O interessante do desemprego é que ele avalia as pessoas que estão procurando, né? Então, o cálculo só entra para quem está procurando, emprego. Aquele que é o neném, né? Que nem estuda, que nem trabalha, nem procura, não aparece nesse cálculo. Então, pode ser que seja até um pouco maior, mas esse cálculo não entraria isso daí. Para a gente que trabalha em empresas e tudo mais, em especial a gente que trabalha com terceirização de serviço, a gente realmente cada vez mais está tendo dificuldade de conseguir mão de obra, principalmente a gente, a VV Consult, né, que trabalha com fornecimento de mão de obra qualificada, especializada, e principalmente licitação, a gente tem um teto para colocar de salário, né? E isso está sendo um grande desafio para as empresas de terceirização de serviços, porque quando a gente fecha uma proposta com o cliente, a gente já fecha pensando quanto de salário eu posso pagar por um determinado profissional. E quando você não consegue... Quando não consegue, ou a gente entrega o contrato, ou a gente pede uma revisão que é muito raro acontecer, ou a gente vai tomar multa o tempo todo, porque a gente não está conseguindo alocar o profissional e o cliente quer o profissional. Sim. E é multa atrás de multa vai fazer a empresa quebrar em algum momento. Eita. Então, é um joguinho de xadrez danado, né? E muitas das vezes o cliente não quer saber. Ele fala, se assinou assim, se dane, agora se dane e se vira para conseguir. E os salários tendem a aumentar, porque a pessoa que está empregada hoje, ela sabe que hoje já está valendo muito. Então, ela tende a ficar procurando até encontrar uma coisa melhor. Exato. Aí, para qualquer valor a mais, sai. E aí, essa empresa precisa colocar alguém no lugar. Aí, para colocar alguém no lugar, já sabe que aquele salário está perdendo pessoas, já vai ter que aumentar. E aí, só que em empresas de terceirização de serviços, não tem como aumentar. Já existe um teto quando ela assina um contrato com o cliente. E não tem flexibilidade ali dentro. Quando você é uma empresa, por exemplo, um comércio ou uma indústria, você ainda tem essa flexibilidade que você pode transferir esse preço para o produto. Sim. Então, por exemplo, você é dona de uma loja de roupas e você tem uma funcionária e você está tendo um turnover muito alto, ou seja, você está perdendo você treina uma pessoa, fica 2, 3 meses e rotatividade muito alta, né? Você perde a pessoa e vai perdendo. Aí você começa a perceber, opa, eu tenho que botar benefícios e aumentar o salário. Aí você vai botar benefícios, plano de saúde, alimentação, transporte e vai aumentar o salário para poder fazer com que a pessoa se sinta motivada a continuar na sua loja. Isso você aumentou bastante o valor. Ficou mais caro ficar com aquela pessoa. Então, ela vai ter que tirar isso de algum lugar. O jeito de ela tirar disso é botando o preço no produto dela. Mas para quem oferece serviço, que é o caso aí, como é que faz? Não faz. E aí é o grande desafio. A gente vai chegar ao ponto de não pegar mais contrato. Porque se torna muito inseguro num cenário como esse. De a gente não saber o que pode acontecer daqui a 6 meses. Uma coisa é a gente ter uma noção de quanto pode vir o dissídio, né? Uma coisa de trabalhar com o universo de um ano. Uma previsibilidade, de um ano aí de manter o salário, de uma mudança de tantos %, a inflação está em tanto, o dissídio vai vir mais ou menos em tanto, a gente consegue ter um certo controle. Agora, passando de um ano, ou melhor dizendo, menor do que um ano, fica totalmente sustentável, porque é uma coisa que pode mudar de um mês para o outro. O cenário econômico do país, em relação a isso que você está falando, está muito instável, né? Para fazer uma previsibilidade é muito difícil. Sempre vai ser difícil, o Brasil sempre foi difícil e agora está pior ainda. Então, assim, a gente tem, de um lado, uma imprevisibilidade jurídica, administrativa, que é o país em si, e o outro é o do negócio em si, né? Porque uma vez que a gente não consegue alocar, e o que é pior, né? Quando você ainda consegue encontrar mão de obra ainda desempregado para poder contratar, essa pessoa não está treinada.
né? Os poucos que sobram não estão treinados. Então, você ainda tem um custo para treinar essa pessoa, para qualificar essa pessoa. Tem um tempo para isso que o cliente muitas vezes não quer esperar por esse tempo. E isso eleva seu custo administrativo, reduz seu BDI. E mais uma vez, a empresa é que paga o pato. Né? Então, assim, empresas de terceirizações têm que tomar muito cuidado daqui para frente, nos próximos meses e até quiçá anos. Bem, a média anualizada da inflação de serviço nos últimos 3 meses está perto de 8%. Ou seja, a inflação só de serviço, considerando a parte anual, né, anualizada, está em 8%, ou seja, praticamente o dobro da inflação medida a nível nacional do pacote. Isso significa, na prática, que os preços continuam subindo nesse mesmo ritmo, chegaremos ao fim do ano com uma inflação de serviço muito elevada. E é uma preocupação, porque dado o peso dessa categoria para o orçamento das famílias brasileiras, e aí quando a gente cita serviço, a gente está falando de mensalidade escolar, custos médicos, lazer, tudo. Né? Entra tudo no jogo. Aí. Porque é serviço. E aí vem o outro ponto, né? O dilema dos juros. A grande questão é que nenhum dos fatores que tem pressionado a inflação dá sossego em 2025, como a gente já falou. A taxa de desemprego deve ficar em torno de 6,5%, um nível muito baixo. Ou seja, pleno emprego, alta demanda, custo elevado para tudo. É esperado que o custo da mão de obra continue causando uma elevação dos preços de serviço. Além disso, o dólar pode voltar a subir em razão das perspectivas de juros altos nos Estados Unidos e principalmente da contínua elevação da dívida pública brasileira. E o resultado da combinação câmbio depreciado, economia e mercado de trabalho aquecidos será uma inflação sob pressão. Isso na minha visão, deixando claro, não é a visão dos principais analistas. O IPCA deverá encerrar o ano em 5,7%. Tem analistas dizendo já em 6%. Em um patamar muito superior à meta da inflação, que é 3%. São 3%. E até o limite de tolerância da meta, que é 4,5%. Ou seja, a meta já 3, estourou a meta. Já novamente dizendo, a meta é 3, limite superior 4,5%, limite inferior 1,5%. Tá bom? Sempre 1,5% de diferença. Sim. Nesse cenário, a condução da política monetária exige muito mais cautela. Com a inflação em trajetória de alta, tudo indica que o tempo da Selic elevada demorará a passar. E já acabou aqui os principais tópicos, mas tem um ponto muito importante, que a gente até falou, não sei se foi o que eu botei no grupo hoje, agora no final do dia, mas tem um ponto que vai chamar a atenção ainda esse ano. A gente está vivendo o último ano antes das eleições, certo? E saiu também na última semana que a taxa de aprovação do governo Lula está no pior patamar de todos os 3 mandatos dele. Ele nunca teve uma rejeição tão alta. Salvo me engano, está em quase 60%. E o índice de aprovação do governo, que considera ele ótimo ou bom, está em 23% enganado. A última vez que esteve tão baixo foi no segundo mandato dele, quando ainda teve aquela época do mensalão, que ficou em 24%, 26%, de 24% e 26%. Sim. Hoje está abaixo daquela época do escândalo do mensalão. Então, assim, ele para tentar garantir, o governo para tentar garantir as eleições do ano que vem, vai começar a abrir o bolso de novo. Nossa. Já não tem muito para onde correr, ainda quer gastar mais? Então, assim, e o curioso é que antigamente se comprava, né, o Congresso com as emendas, né? Estou botando entre aspas aqui, pessoal, porque é um modo de dizer. Né? Se compra através das emendas, né? O cara pede um dinheiro lá para fazer uma ponte na cidade, vai lá, cobra um favor, vai assim, é a política de Brasília, né? Só que nem isso mais está fazendo efeito dentro do governo. Então está cada vez mais difícil para o governo governar. Ele vai tentar abrir os cofres do que não tem, para poder chamar atenção, desengavetar projetos e tudo mais sem dinheiro, e isso, mais uma vez, pode ser um grande impacto. E, nesse caso, agora, a política. A gente já falou do fiscal, do tributário e tudo mais, que já é um problema seríssimo, que não está conseguindo controlar, e agora vai vir uma questão política ainda para somar isso tudo. Então, se o governo não for responsável, se o governo não estiver pensando só em si, no próprio umbigo, a tendência é que quem vai pagar o pato, mais uma vez, vai ser a gente. E isso não está nem aqui nas notícias, mas isso é um conjunto da obra que precisa ser avaliado como um todo. Bem, no dia 12/2 saiu o índice de consumidor, o CPI de janeiro dos Estados Unidos, e também lá, né, subiu 0,5 em janeiro nos Estados Unidos. O resultado veio acima da expectativa dos analistas, que era 0,3.
E isso é preocupante porque se a inflação lá está subindo, o governo, assim como o Brasil, vai ter que aumentar a taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, a tendência dos Estados Unidos, a tendência é que haja uma fuga de dólares dos países emergentes, como é o caso do Brasil. E aí, mais uma vez, o real deprecia e o dólar valoriza. Subir. Uhum. Para finalizar, saiu no dia... Para finalizar, não, né? Eu vou até deixar por último isso aqui. No dia 13/2, o PIB do quarto trimestre do Reino Unido, 0,9%. Foi esse o PIB do quarto trimestre do Reino Unido. Foi o crescimento da economia do Reino Unido em 2024. O desempenho veio melhor do que o esperado no quarto trimestre, em razão de maiores investimentos do governo e gasto do setor público. E o consumo das famílias ficou estagnado. E para finalizar, né, e falando também sobre inflação, né, a pesquisa mensal do comércio de dezembro do Brasil mostrou que a economia reduz a marcha. A economia brasileira perdeu força na reta final do ano, que é estranho porque na reta final normalmente ela ganha uma atração rápida, né? Mas a desaceleração da atividade foi mais branda. Foi o que revelou a pesquisa mensal do comércio e a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Os serviços que têm o maior peso no PIB recuaram 0,5% em dezembro do ano passado. O mesmo aconteceu com o comércio. As vendas no varejo ampliado, incluindo veículos e materiais de construção civil, apresentaram um recuo de 1,1% no último mês de 2024. Ou seja, recuou consideravelmente, né? Uhum. Mas a alta de 0,8% no segmento de serviços prestados à família impediu uma maior desaceleração do setor. É um reflexo, em parte, do mercado de trabalho aquecido, como falamos anteriormente. Ao observar o conjunto dos dados, parece evidente que o PIB ainda está em expansão, mas em um ritmo mais cometido, ou seja, menos acelerado do que o registrado ao longo do ano passado. Bem, falamos ainda do que era para acompanhar na semana passada. Tem algum comentário para vocês fazerem? Não. Eu trouxe 3 fundos imobiliários, como é pedido ainda pelo pessoal que ouve a gente, né? O fundo PVBI 11 anunciou a venda de 2 conjuntos do edifício Vila Olímpia Corporate São Paulo, por R$20 milhões, ou seja, R$26,5 mil o metro quadrado. Como resultado, a venda gerou um lucro de aproximadamente 14 centavos por cota, equivalente a uma TI, né, de 10,6%, taxa interna de retorno, para quem não sabe. E um múltiplo sobre o capital investido de 1,22 vezes. O fundo ainda possui 12 mil metros quadrados na Torre B, do mesmo empreendimento, representando 61% da torre. O TRXF11 vai distribuir 93 centavos por cota. O guidance projetado entre 90 e 93 até junho de 2025. E o volume médio diário negociado em janeiro foi de 4,61 milhões de reais. O TRXY11 vai distribuir em janeiro 11 centavos por cota. O dividend yield mensal de 1,11% e anual de 13,27%, com base na cota do fechamento de janeiro de 9,95%. O guidance de distribuição mensal do primeiro semestre vai ficar está cotado ficar entre 10 centavos e 3 centavos por cota. O fundo encerrou o mês de janeiro com 421 cotistas. Falei demais, hein? Não. Vamos seguir. Mas agora nós já acabei com o tema. Não, já. Agora vamos falar de negócio. Agora vamos parar de ser Cavaleiro do Apocalipse e falar de... Não, você pediu. Foi você que botou esse tema. E assim, a gente fez uma mudança, né? Normalmente a gente deixa o tema pro final. Por último, agora trouxemos primeiro. Fizemos o podcast hoje diferente. A Aline começou apresentando o podcast, agora já trouxemos o tema primeiro, né? E agora vamos fechar com as notícias aí da semana passada, começando por terça-feira, dia 11. Você tem AirPods? Não, ainda não me... Você não se rendeu a maçã ainda não, né? Não me converti a converteu a maçã não. Você tem AirPods, Aline? Tenho não. Tem não? Eu quero ter. A Apple, ela quer dar... Por que você quer um iPod? Não serve um outro fone de ouvido qualquer, não? Não, porque o meu telefone é Apple, pô. E ele não aceita outro fone de ouvido? Aceita, mas aí a qualidade é outra. Isso aí é conversa para outro podcast. Você tem Samsung. Bem, a Apple, ela quer dar visão aos seus fones de ouvido aí, ó. Você já viu um fone de ouvido com câmera? Pois é. Vai ver agora. Então, a Apple... Orelhas com olhos. Orelhas com olhos, exatamente. Os homens que se cuidem. Bem, a Apple decidiu apostar... As paredes têm ouvidos, agora os fones de ouvido também vão ter olhos, exatamente. Muito bom. Bem, o negócio é o seguinte, a Apple, ela decidiu apostar numa estratégia inteligente para se manter no topo.
E o novo, que não é tão novo assim, né? A Apple não gosta muito de ficar inovando visual, né? É o exemplo perfeito disso aí. A empresa está testando uma versão dos AirPods com câmeras externas, expandindo ainda mais o seu ecossistema de inovação. E, bom, o que muda? Os fones vão incorporar recursos visuais e interação com o meio ambiente, né? Com o ambiente onde ele está, ampliando sua utilidade além do áudio. Então, em vez de criar um novo produto, né, uma iCam, uma AI alguma coisa? iOlhos. iOlhos. A Apple ela decidiu evoluir o que já é sucesso, né? Foi e não ótimo, perdeu e não perdeu a essência, né? Mas acabou tornando um fone uma coisa nova, né? Bem, por que isso importa, né? O AirPods, por si só, ele já é uma máquina de fazer dinheiro da Apple, né? Ela é o acessório mais vendido da Apple, gera 20 bilhões por ano. Esse negócio gera 20 bilhões de dólares por ano. 20 bilhões de dólares, mais do que empresas como Dropbox, Snap Inc. e Spotify. Ou seja, qualquer inovação num produto pode impulsionar ainda mais a sua participação no mercado. E a estratégia ela se alinha a outras inovações recentes da Big Tech, como Camera Control, para quem gosta de inglês, né, do iPhone 16, ela oferece mais controle e informações ao usuário. Bom, e o setor de wearables, já que estamos falando muito inglês aqui, né? Tá gastando, hein? Depois vou cobrar. Tecnologias vestíveis, né, que se dá o nome, deve atingir 500 bilhões de dólares até 2029. E a Apple, ela domina esse segmento, vamos de mais inglês aqui, né? O AirPods, o Apple Watch, que juntos representam aí boa parte do mercado. Você não tem um Apple Watch também? Mas quero ter também, pô. Vou ter. Muita coisa, não tem nada. Eu tenho um iPad. E assim, né, com a história de eu ter sido furtada, se eu tivesse comprado outra marca, por exemplo, não vou mais ter um iPhone. Você perdeu tudo que você tem. Aí você só coloca a sua senha aqui, né, do iCloud, e aí você baixa tudo, sua agenda. Mas seu backup do WhatsApp estava desatualizado, não foi? Claro. Isso não veio junto, não? Esse problema não é da tecnologia, né? É meu, né? Da pecinha, né? Porque tinha que ter colocado também fazer o backup do WhatsApp. O WhatsApp você tem que fazer o Lá em casa, eu tenho um probleminha com tecnologia. Quando eu vou fazer um treinamento, eu falo, pessoal, eu tenho 2 defeitos. Só 2. Um são os nomes, decorar os nomes, porque eu conheço muita gente o tempo todo e na palestra eu chamo nos treinamentos eu chamo muitas pessoas pelo nome, né? Só que eu esqueço. Eu chamei e dá 2 minutos eu esqueci. E aí eu já falo isso logo para as pessoas já me perdoarem ali. Eu falo, e outro problema que eu tenho é com tecnologia, que eu sou péssima. Só para aproveitar seu comentário, não sei se eu já falei aqui, né? Na minha agenda do telefone, cada nome de pessoa tem um texto do lado. Pra você não esquecer quem é? Eu preciso não falar sabia. Com alguém. A Aline que trabalha. Tem que botar podcast. Tem que ter o histórico. Isso, aquilo. Eu boto tudo que você... Amiga, não sei de quem, fulano, encontrei não sei aonde. Por isso que de vez em quando você passa uns contatos, tem um testamento do lado. Você fala, gente, pra que isso tudo aqui? Eu não gravo o nome de ninguém. Aí, às vezes, eu tenho que falar com a Aline, eu tenho que falar, bem, eu conheci a Aline em tal lugar, então deve ser isso aqui que deve estar o nome dela. Aí, a Aline é amiga de não sei de quem, então eu boto amiga não sei de quem. Aí eu vou encontrar a pessoa. O interessante dessa notícia, pessoal, a gente tem que olhar por trás disso tudo, né? É que muitas das vezes a inovação não necessariamente, né, tem que ser um novo produto. Você pode inovar naquilo que já está ganhando. Sim. Né? Então, por exemplo, esse já é um produto que mais vende. Então, fazer uma pequena inovação nele, o ganho para a empresa vai ser gigantesco. Sim. Então, a gente pensar num comércio, por exemplo, as pessoas falam... Bem, tem tudo a ver aquela frase, né? Você quer resultados diferentes, tem que fazer diferente. Mas nem sempre fazer diferente significa que você tem que mudar... Totalmente diferente. Ou trazer algo muito novo. Sim. Você pode aperfeiçoar aquilo que você já tem de melhor. Sim. E é esse o objetivo que a Apple está por trás disso, né? Não se frustrar com uma nova tecnologia que talvez ainda não foi testada e que ainda talvez não vai ter uma aceitação, principalmente por conta desse choque de geração que a gente está tendo no momento, e apostar naquilo que já dá certo, acrescentando algo de valor àquilo que já dá certo. E isso é uma boa estratégia de negócios. Perfeito. Verdade. Vou trazer a notícia de quarta-feira, dia 12/2, e eu vou falar de negócios e vou trazer a Bombril.
Bombril, 1.001 utilidades e uma recuperação judicial. 1.001, mais uma. A situação não está brilhando para a Bombril. A empresa da esponja de aço entrou com pedido de recuperação judicial e o motivo é uma conta tributária bilionária. O contexto: a Bombril e outras sociedades do grupo decidiram recorrer à justiça para reorganizar suas finanças. E o maior problema são autuações da Receita Federal ligadas a supostas irregularidades na aquisição de títulos de dívida estrangeiros entre 1998 e 2001. A fatura já bate a casa de 2,3 bilhões de reais. Misericórdia. Que conta que chegou, hein? Vai ter que vender muita esponja de aço, hein? Meu o Deus. Bombril, né? Ninguém chama de esponja de aço, só Bombril. E qual é o impacto dessa dívida? A empresa diz que o risco de perder esses processos coloca em xeque sua saúde financeira, né? Pelo valor. É interessante, né? Porque eles já estão se antecipando ao fato para não deixar acontecer. Eles já chegaram num limite, né, entre negociação com a Receita Federal e tudo mais, que já percebeu, opa, acho que agora eles vão cobrar a dívida. Vai ser difícil. Então, para que ele não saia do mercado, para que não seja uma coisa mais impactante para os negócios da empresa, já anteciparam o pedido de recuperação, porque garante a continuidade do pagamento dos fornecedores e tal, enquanto isso negocia a dívida e vai pagando a dívida. E caso essas cobranças avancem, a Bombril já entendeu que vai ter dificuldade de pagar seus fornecedores, financiamentos e comprometer as suas operações, né? A empresa afirma que essa medida permitirá conduzir negociações e um novo equilíbrio financeiro, evitando impactos severos nas atividades e assegurando um ambiente mais estável para credores e parceiros comerciais. E o reflexo nos números: o mercado não gostou nada desta notícia. Não vai gostar. Depois da companhia entrar com pedido de recuperação judicial, as ações despencaram cerca de 30%. Lógico, já né? era esperado. Isso aí. Vamos de quinta-feira? Vamos. A jogada do McDonald's que fez os clientes gastarem o dobro. Como assim? Pagando menos. Gastando o dobro, pagando menos. Menos. $5. Hoje não compraria muita coisa. Pelo menos lá, né? Que $5 compra coisa pra caramba. Sim, pra aqui, né? Pra aqui compra muita coisa. Mas lá pros Estados Unidos, $5 não compra nada. É como se fosse os nossos R$5. Sim, tá comprando nada mesmo. Nada. Nem um salgado. Nem um salgado. Aquele salgadinho canadiano. Eu paguei, eu gosto de feira, né? Eu fui pra Pebetá esse final de semana. Minha mãe tava doida pra ver o netinho dela. Aí eu fui pra lá. E todo domingo eu vou à feira tomar caldo de cana e comer pastel. Amo também. Se me tirou 3 pastéis e 2 caldos de cana, eu paguei R$40 e poucos. Oi? De feira, hein? De feira. Se for dessas pastelarias daqui... Eles nem recebem mais dinheiro, só cartão e Pix. Assim, ninguém paga com dinheiro, porque o ticket médio ali é em torno disso mesmo, R$20 e poucos. Né? Então, a vantagem é que o caldo de cana não é um caldo de cana. Você bebe até não aguentar mais. Refil. Mas foi R$48, se eu não estou enganado, que eu paguei em 3 pastéis e 2 caldos de cana. Ou seja, realmente não compra nenhum pastel, mas um caldo de cana de R$5. Então, fazendo um paralelo aos $5, né? Muito mal você compra um cafezinho lá nos Estados Unidos, ainda mais o café caro do jeito que tá. Né? Mas o McDonald's, esse valor garante um combo completo. Uau! Fast food é a rotina dos americanos, né? Sim. 36,6% dos americanos consomem em um determinado dia. Ou seja, 1 a cada 3 americanos passa por um drive-thru diariamente. Mas, com a alta dos preços, muitos repensam seus hábitos. Estão começando a repensar esses hábitos por conta do preço alto. Realmente, comer... Eu já não gosto muito de fast food, né? Mas, vira e mexe, a gente quer sair um pouco da rotina, comer uma besteira mesmo, de fato, para depois ir para a academia e malhar mais ainda, para aquilo. Mas é muito mais caro que um PF. Ah, sim, muito mais. Um hambúrguer nesses lugares. Pelo menos aqui no Brasil. PF. Beira aí um trio aí desses de um pouco mais caro, beira R$50 e poucos, R$40 e poucos. Isso aí. E um PF, o que eu como lá perto do escritório, é R$23, R$24, sei lá. Sai pela metade. Você almoça e janta com dinheiro no fast food. Pois é caríssimo. Então
E aí, para reconquistar os clientes, o McDonald's lançou um combo econômico com um sanduíche. O sanduíche vem, são 4 nuggets, batata frita e refrigerante. Se chamou, lá eles deram o nome de McValue. McValue. Lançado em junho, virou um item fixo de né? quase todas as operações do McDonald's. E mesmo custando $5, o ticket médio dessas compras ultrapassa $10. Uau! Isso é interessante. Quem entra pela promoção sai com adicionais. E aí está o verdadeiro lucro. Exatamente. Entendeu? Às vezes tem que ter um produto para chamar o cliente para dentro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que outros países também adotaram isso. Isso acontece em muitos negócios, né? Eu já tive um negócio, por exemplo, de drogarias, né? Eu comecei montando uma rede de drogarias. Tem um produto dentro da drogaria que ele não só se paga, ele é deficitário. Eu pago para você comprar, que é a fralda. A fralda, muitas vezes, eu tenho que botar um preço negativo, o preço mais baixo do que eu compro. Porque o meu concorrente, às vezes, é muito maior, consegue uma negociação muito grande e um preço muito melhor. E a fralda é o item que puxa o cliente para dentro. Sim, a necessidade faz ele ir lá comprar. Faz ele lá comprar. Então, se tiver mais barato, essa pessoa que é a primeira necessidade, ele não vai para a minha drogaria. Então, eu tenho que estar sempre com o melhor preço, com preço equivalente ao dos meus concorrentes, pelo menos. E mesmo que eu tenha que botar um preço abaixo do meu preço de custo. Sim. Por que isso? Porque dificilmente quem entra para comprar a fralda só compra a fralda. Compra outra coisa. Compra a nistatina, óxido de zinco, que é o hipoglós. Compra lenço umedecido, né? Entre outras coisinhas, e às vezes até uns remedinhos que precisa de última hora. Luftalzinho, ibuprofeno. E esses produtos não. Esses produtos, o markup dele é muito grande. Se você compra, por exemplo, o genérico da marca, né? O nistatina mais óxido de zinco, o markup dele pode chegar a 200%, dependendo da negociação que você fizer. Então, tudo bem que de cada 10 clientes que vão entrar na drogaria, 4 pelo menos devem sair só com a fralda. Mas os 6 que sobram, paga aquele déficit que eu tive das fraldas e ainda sobra um pouco. Essa é a estratégia por trás do McDonald's. Mesmo que ele fique no 0 a 0, que ele não deve estar perdendo, não. Deve estar no máximo, tendo uns 10% no máximo de lucro. Mas você ganha volume de cliente entrando na tua loja. Entrando, podendo consumir mais coisas. E como mostrou os números, né, dobrou esse ticket médio. Né? O ticket médio de quem está entrando por R$5 é de R$10. Diga-se de falar, ticket médio, pessoal, para quem não sabe, é a média de quanto um cliente gasta dentro da loja. Dentro do seu estabelecimento. Então, por exemplo, você tem um restaurante. O restaurante tem pratos de R$38 a 300 e poucos reais. E aí você tem, ao longo do dia, 100 pessoas entraram ali dentro consumindo todos os tipos de prato. Entre os pratos que foram consumidos, teve gente que bebeu cerveja, teve gente que bebeu vinho, teve gente que bebeu espumante, teve gente que bebeu só água, teve gente que não bebeu nada, teve gente que pediu sobremesa, teve gente que pediu outro prato e por aí vai. Então, depois de avaliar essa quantidade de pessoas ali, você pode tirar o seu ticket médio. Você tanto pegar... que vendeu, dividido pelo tanto de clientes, você vai ter o ticket médio. Então, por mais que você tenha... tem gente que consumiu R$1.000 aqui na conta, mas teve gente que foi R$30. Então, o ticket médio está avaliado aí dentro. Se milhões de pessoas consomem fast food todos os dias, basta atrair pelo preço para garantir um fluxo constante de vendas. A estratégia já chegou em outros mercados. No Canadá, por exemplo, como semelhante, está saindo por $5,79 canadenses e o café a $1. Na Alemanha, botaram Mac Smart e custa €4,99, aproximadamente $5,14. Entrando na trend, né? Além do McDonald's, outros gigantes do setor também ajustaram o preço para atrair consumidores. É o caso da Pizza Hut, com um aumento de 50% das vendas das pizzas abaixo de $7. E na China e do Starbucks, que oferta refis gratuitos de chá e café. Vamos. Lá fora tá mais fácil tomar café. Lá fora tá mais fácil tomar café do que aqui. Bom, vamos falar de sexta-feira, dia 14 agora. Negócios também. Netflix está de olho no mercado de podcast em vídeo, hein? Ó. Quem sabe... chegando no Netflix. Vamos chegar no Netflix aí, pessoal. Daqui a pouco, você pode um barulho de chá quando tá ligado sobre o UFA lá em casa, faz chega a tomar um susto. Bom, faz tempo que você tem visto podcasts em áudio explodirem, né? Sim. Bom, a Netflix parece ter percebido o movimento e concorrentes como YouTube e Spotify surfando nesse movimento. E a Netflix agora quer um pedaço da fatia do mercado, né? Bom, para a gente ter uma ideia, nos primeiros 5 meses de 2024, os videocasts
bateram 2,9 bilhões de minutos assistidos. É um crescimento de 58% em relação ao ano anterior. Só abrindo parênteses, nós estamos no Spotify em formato de videocast, tá? Bom, além disso, segundo a Edison Research, 89% da geração Z assiste podcast com vídeos. Olha. A geração Z aí, ó. O que indica que o mercado tem migrado para esse formato. E a Netflix tem se movimentado para firmar parcerias nesse sentido. E aí... Isso você vai falar dos bastidores, mas isso é um ponto interessante para os negócios, para quem trabalha com negócios e precisa das mídias, né? Sim. Quem tem perfil no Instagram, quem tem perfil no TikTok, uma loja de roupas, por exemplo, uma loja de venda de carros, elas usam muito as mídias sociais para poder vender seu produto. É importante que você que é empresário, empreendedor, influencer, que está acostumado às suas mídias tradicionais, como Instagram, TikTok, em alguns casos Facebook também, e outros pequenos no LinkedIn, comece a perceber isso, esse movimento. Né? O YouTube, essa semana, ultrapassou a televisão em quantidade de horas assistidas. Uau. Não só nos Estados Unidos, mas como em vários países do mundo. Que legal. Então, assim, tem que começar a esses geradores de conteúdo, e principalmente, não só os geradores de conteúdo, mas principalmente você que é empreendedor e tudo mais, que usa as mídias sociais para poder vender seu produto, é muito importante estar acompanhando esse movimento. Tanto o YouTube ganhando projeção... Minha filha só assiste o YouTube. Pois é. E sabe o que ela falou hoje lá em casa? Princípia. Porque todos os vídeos do YouTube têm a propaganda da Princípia, que é de cosméticos, uma linha de cosméticos brasileira. E aí, em vários vídeos aparece Princípia, propaganda. Você nunca viu, Vitor? Nunca vi, não. Então você vai reparar agora. Talvez eu repare agora. Princípia. Mas isso é muito importante para nós, pessoal que ouve a gente, para poder começar a avaliar a possibilidade de ter que migrar para uma rede. Foi assim que o nosso podcast começou, na verdade, né? Sim, começamos com a ideia de seguir no LinkedIn. Porque o LinkedIn estava anunciando os podcasts, né? E estava fazendo uma campanha para que fôssemos para lá, né? Selecionou alguns membros para que pudesse criar seus podcasts dentro da plataforma. Exato. E foi assim que começou. Então a gente já estava avaliando essa possibilidade de ficar ali dentro. E todos os empreendedores têm que estar sempre de olho nisso daí. Sim, com certeza. Bem, aí nos bastidores, a Tudum já tentou aproximação. Tudum. Né? Enfim. Eu adoro, acho chique. Já tentou aproximações sem sucesso com nomes como Alex Cooper, né? Fundadora da Call Her Daddy. É um dos videocasts mais famosos do mercado, com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. Que legal, né? Agora, por que a Netflix não foca em filmes e séries? Bom, a resposta é muito simples, né? Custo-benefício. Tá na cara. Né? Pensa assim, que o objetivo da empresa e o caminho para ela fazer mais dinheiro é entreter as pessoas. Então, na prática, isso depende do formato, né? Filme, documentário, série ou podcast, o público gosta do conteúdo que está lá, ele tende a continuar sendo assinante, né? Uhum. No fim do dia, a plataforma vê nos videocasts uma maneira de criar conteúdo em grande escala sem ter altos custos de filmes e séries. Custo praticamente zero. Não é zero, né? Mas perto de uma então, série. Quer dizer, fora isso, vamos lembrar aqui, né? O MrBeast, ele bateu o recorde de reality mais assistido no streaming no Prime Video, né? Ele ama. Pois é. E para fechar com chave de ouro, ter podcast de creators que tenham fortes bases de fã deve atrair mais público e novos assinantes. Minha filha assiste. Tá aí, a tendência, Netflix vai ter podcast em breve. E a gente vai estar lá. E vamos estar lá, claro. Sábado, dia 15/2, vamos de variadas, aí você notícias entende variadas. Aí, né? Você entende, você só usa isso daí, né? Quem dera. Tá cheio do Dior aí, ó, do Gucci. Duvido que você tá usando uma Gucci. Ridículo. Entendi. Agora vai vir cafezinho da Gucci aí, ó, nessa caneca. Meu cafezinho é da Gucci. Aí. Marcas de luxo estão apostando no cafezinho também, né? Puder. Virou um artigo de luxo. Agora tá bem coerente já, né? Gente, eu vi uma mulher do Instagram falando que pagou R$17 num cafezinho de aeroporto. 17 conto.
Rapaz, um cafezinho assim. você beber um café e um salgado no aeroporto, muitas das vezes é mais caro que a passagem. Gente, que doideira, né? Já tem noção que às vezes você pega uma passagem por R$199, assim, uma ponte aérea e tal, e você gasta num almoço no aeroporto mais caro do que isso. Muito caro. Tem até uma lei para limitar isso daí. Nossa, R$17, achei abusivo, Prada, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, as principais marcas de luxo do mundo estão lançando muito mais do que novas coleções. Elas estão apostando no cafezinho para conquistar um novo público. Basicamente, as grifes estão criando suas próprias cafeiculturas, fazendo com que o café se torne uma extensão da identidade da marca. Nossa. A estratégia é dizer o que elas são por mais de um meio. No caso da experiência de tomar um cafezinho estampado com o nome da grife. Achei sensacional. O que acontece? Tem muita gente que não tem dinheiro para comprar a bolsa. Mais um cafezinho. Quem não tem dinheiro pra tomar um cafezinho? Gente, eu adoro essa opção. Instagramável, né? Tirando uma fotinha bebendo um café. Tô tomando um café da Louis Vuitton. Não tem dinheiro pra comprar a bolsa, mas o café eu tenho. Gente, não é legal? Eu acho isso muito legal. Traz engajamento pra marca, exatamente. Né? Porque, de fato, são marcas que provocam esse desejo, né? A gente pode falar até de outras marcas aqui. Às vezes você não tem como comprar aquele produto, mas eles não perdem essa fatia do mercado também. Você não deixa de ser cliente. Achei muito legal. Interessante. Momento Trend Report. Essa estratégia vem sendo usada por diversas marcas e até influenciadores para alcançar novos mercados e divulgar seu nome por meio dos consumidores. Afinal, quem não vai postar um café em uma xícara da Dior? Vai vender xícara também agora. Eu sou mais bebendo a nossa canequinha. Aqui, ó, pessoal. E café sem açúcar, isso, tá? Vi aqui. E é sem açúcar, por favor. Gente, hoje tem um cara que faz uns vídeos engraçadíssimos que fala assim, se eu sofro, sabe quem que é? Sim, meu marido adora ele. Eu também adoro. E hoje ele colocou, né? Mais um convertido para seita do café. Chega um café especial, o cara aceita. E aí ele toma, aí aparece como se ele estivesse assim no céu. E aí um cara falando assim, você acaba de ser convertido? Ele, não, só tô tomando um café. Ele, foi sim. Traga um café com torra extra forte. Aí chega o cara, aquele café preto. Aí ele, que isso? Isso é um café. Aí ele foi e tomou. Que horrível! Aí ele, convertido. E é isso mesmo, né? Café sem açúcar de qualidade. Esse café extra forte não é nada, e pior que não é nem café, né? É uma mistura. Pior que depois que você toma um café especial, eu tô totalmente da seita. Daqui a pouco você vai começar a moer seu grão, vai fazer na prensa francesa. Minha cafeteira quebrou hoje o botão. E eu falei assim, boa oportunidade de eu comprar uma prensa. Tu não vai voltar para outra vida. Bom, a ideia não fica só no mercado de luxo. Se aproveitando da hot trend do cafezinho, a Dunkin' Donuts fez uma parceria com a Sabrina Carpenter, baseada na música Expresso. É muito legal, né? Bem, hoje, segunda-feira, não tinha como deixar de falar sobre um grande fenômeno que tá no tênis. Você ia falar alguma coisa? Brasil tava, acho que, com saudade de ter um ídolo, né? Pra torcer, assim. Já tava muito legal, muito legal. Tinha que trazer essa notícia, porque o João Fonseca é campeão na Argentina. E por dois motivos. Na Argentina, o Brasil ser campeão, o cara novinho. O gostinho ainda melhor. Aos 18 anos, o garoto João Fonseca, que é carioca, né, conquistou seu primeiro título da ATP, entrando para a história do tênis brasileiro ao vencer a ATP 250 de Buenos Aires. O carioca derrotou o argentino Francisco Cerundolo, que é o número 28 do mundo, por 2-0. Que beleza. Parciais dos sets 6-4 e 7-6. Sob a arquibancada lotada de uma torcida dividida entre o apoio brasileiro e a pressão argentina. Todo mundo sabe que eu sou fanático pelo esporte, né? E na época das Olimpíadas, eu não sabia o que era melhor, torcer para o Brasil ou torcer contra a Argentina. O tamanho da conquista Fonseca, né? Agora o brasileiro mais jovem a vencer um ATP e ainda tirou Pete Sampras, tenista norte-americano da lista, dos 10 campeões mais precoces da era moderna desde 1990. Com caneco, o João agora é o número 68 do mundo,
no ranking da ATP. E agora o Carioca vai em busca do Rio Open, praticamente no quintal da sua casa e com o apoio total da torcida. Vai ser muito massa. E começa hoje esse torneio, nem vi como é que ficou. Show de bola. Bem, só para umas curtinhas aqui rapidinho, né? A Petrobras anunciou descoberta no pré-sal no Campo de Búzios, um reservatório abaixo do reservatório principal. E o Trump anunciou tarifas na mira, assinou um plano para impor tarifas recíprocas das importações, ou seja, se você cobra da importação americana 10%, automaticamente ele vai te cobrar 10% lá também. A maioria dos países fazem isso, mas o americano não costumava fazer porque ele sabe que se aumentar o preço para ele também é prejudicial para ele também. Só que o Trump não está nem ligando para isso. Então, o PIB em queda. O Ministério da Fazenda revisou para baixo a projeção do crescimento do PIB para 2025 de 2,5% para 2,3%, devido ao aumento das taxas de juros e cenário econômico internacional. Enquanto isso, a projeção aponta para uma inflação que deve ficar estável em 4,8%, afetada por fatores como a depreciação cambial. Bem, para finalizar, para acompanhar na semana que vem, 19/2, a inflação ao consumidor CPI de janeiro do Reino Unido, 19/2 ainda a ata de reunião de janeiro do FED dos Estados Unidos e 21/2, índice de gerente de compras do PMI de fevereiro dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. Não temos nada de Brasil para acompanhar semana que vem? É melhor nem dizer, né? E vou finalizar com duas frases. Tô vendo aqui. Se a vida fosse só esperar o momento certo, ninguém sairia do lugar. Comece com o que você tem e ajusta no caminho. Perfeito. Siga e vai. Eu vai falo, fazendo e vai ajustando. faz e melhora. Faz e melhora. Acabou. E para finalizar, a comparação é o ladrão da alegria. A grama do vizinho pode até ser mais verde, mas você só vai ser feliz quando amar o que é seu. Verdade. Boa. O ladrão nunca vai ser feliz por ter roubado teu celular. Mesmo porque eu bloqueei ele. A Apple permite isso. Ninguém vai fazer nada com o Samsung celular. também tem, o governo também está com um aplicativo, vale a pena todo mundo ter esse aplicativo. Verdade. É isso, pessoal. Então, acho que fechamos por hoje. Quero agradecer muito pelo seu prestígio, pela sua audiência aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco. E semana que vem estamos de volta. Vamos trazer uma convidada, né? Semana que vem, né? Uma convidada especial, uma influencer, vai com mídias sociais e tal. A gente vai conversar muito sobre... Vamos falar de marketing, então. Marketing digital, com ela mesmo. Maravilha. Tudo com ela. Muito bom. Pessoal, boa noite. Excelente semana aí para vocês e obrigada por estarem aqui conosco.